Olá, meus irmãos, a graça e a paz de Jesus. Amém. Que bom estar aqui nessa festa que é o aniversário da igreja. Nós estivemos aqui em 2017. Naquela ocasião, o pastor Júlio, era também aniversário da igreja. O pastor Júlio Sanches era o pastor interino dos irmãos aqui. E ele nos convidou, o coral, e eu também estive compartilhando a mensagem aqui. Hoje o pastor Júlio é pastor emérito dessa igreja e é membro da nossa igreja também, né? De vez em quando ele dá umas escapadas para cá, né? Ele aparece por aqui, mas é alguém por quem nós temos muito amor, muito carinho e está lá se recuperando, né? Da cirurgia que fez, e nós estamos orando por ele, para que ele fique bem o mais rápido possível. E também nosso coral que está aqui, né? Os irmãos saem para servir e cantar em outra igreja, mas o pregador, vocês vão aguentar e aturar o mesmo, né? Então eles já estão acostumados, já sabem e me amam, por isso amanhã tem mais um pouco, né? Mas hoje vocês aguentam firme aí, fiquem mais um pouquinho. E é bom ver os irmãos aqui, celebrando esses 13 anos em que o Senhor tem cuidado da igreja, tem conduzido a igreja, porque a igreja é dele, né? E eu quero compartilhar aqui no texto bíblico do Evangelho de Marcos, no capítulo 2, do verso 1 ao verso 12. E a palavra do Senhor vai nos mostrar aqui um milagre que Jesus realiza, que nós já ouvimos, já conhecemos, mas certamente hoje o Senhor há de também falar um pouquinho mais com a gente. Marcos capítulo 2, do verso 1 ao 12. Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum, e logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados a não ser um, que é Deus? E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: seus pecados estão perdoados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e ande? Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. Ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém. A igreja que Jesus frequentava. O pastor Jefferson me pediu o tema da mensagem alguns dias atrás, e eu passei esse tema para ele, e se ele estava ali no instinto de seminarista, ele deve ter pensado, passei o tema e o texto, que tem igreja e tem a ver esse texto com a igreja que Jesus frequentava. Teologicamente, historicamente, nem tinha igreja, né? A igreja é lá no livro de Atos que vai aparecer, e nós conhecemos bem a história do início da igreja. Isso se nós pensamos em igreja somente sob esse ponto de vista, do prédio, do endereço, da organização, da instituição. Mas se nós pensamos em igreja no que diz respeito aos princípios, então nós vemos que no ministério de Jesus todos os elementos da igreja já estavam presentes. Então é sob esse ponto de vista que eu quero compartilhar com a igreja, com os irmãos aqui, como era a igreja que Jesus frequentava, não do prédio, mas dos princípios, que eu acredito continuam sendo os mesmos para a igreja hoje, para nós como igreja. Porque todas as vezes que nós olhamos e pensamos na igreja apenas
no prédio, na instituição, na organização, nós podemos correr o risco de ficar um pouco longe do que realmente importa, que é a essência da igreja, que é o que Jesus ensinou para o seu povo. Jesus começou a sua própria congregação, né? Quando ele chama os 12, ele reúne aqueles, e a Bíblia diz que ele chama aqueles que ele quis chamar para que estivessem com ele. E naquele período, então, Jesus ensina todos os princípios que continuam valendo até hoje em sua palavra. Jesus foi quem disse a palavra igreja pela primeira vez, né? Mateus capítulo 16, quando Pedro diz: tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus então fala sobre isso, sobre esta pedra, sobre essa declaração: eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Talvez para nós hoje, já bastante acostumados, né, com espaço, com estrutura, com o trabalho que isso também dá, a igreja sabe disso, nós também sabemos, né? Talvez para nós isso fique meio rudimentar demais, fora um pouco daquilo que nós pensamos em igreja. Quando a gente esquece alguma coisa no templo, a gente diz: esqueci meu guarda-chuva onde? Lá na igreja, não é assim? Alguns já mais rigorosos, né, vão dizer: eu esqueci lá no templo, porque a igreja se reúne no templo, porque o templo não é a igreja, o prédio não é a igreja. Mas em geral a nossa cultura é essa, é relacionar a igreja sempre a algo que nós estamos vendo, ou que nós frequentamos, o lugar onde nós pisamos. Mas igreja mesmo, biblicamente aqui falando, é o povo de Deus, que vive aquilo que Jesus ensinou, que anuncia o seu amor, a sua graça, as suas misericórdias para o mundo, até que Jesus volte. Então, esse tema, a igreja que Jesus frequentava, talvez eu pudesse ser um pouco menos enigmático e dizer: a igreja de Jesus. Como é a igreja de Jesus? Olhando para esse texto, num episódio no ministério de Jesus, nós vamos ver em primeiro lugar que a igreja de Jesus, ou a igreja que Jesus frequentava, é uma igreja bíblica. Diz o texto que aquela igreja ali, aquele momento, tal qual uma igreja, no verso 2, muitos se reuniram ali, não tinha lugar para ninguém, e Jesus estava fazendo o que ali? Anunciando a palavra. Igreja sem Bíblia não é igreja. Igreja sem ensino bíblico sério, comprometido com o que de fato a palavra de Deus está dizendo, não pode ser chamada de igreja. A gente arruma outro nome, mas igreja não é. Eu me sinto muito bem, fico muito contente, porque semanalmente eu separo ali um tempinho e assisto os estudos bíblicos da igreja, as mensagens do pastor Jefferson, do seminarista Lucas também, dos irmãos que dão aulas, né? E eu assisto com prazer e contente, porque há um ensino comprometido com a palavra, com a Bíblia, com aquilo que Jesus está fazendo aqui no texto. Aquele povo ali não cabia mais ninguém. Claro que muita gente estava lá por curiosidade, por interesse, seja qual for o motivo, mas Jesus jamais abriu mão de falar e ensinar a palavra. E Marcos usa aqui a palavra, a mesma palavra, quando diz Jesus está ensinando a palavra, ele usa o mesmo termo que João usa lá no capítulo 1, para dizer que Jesus é o verbo, o logos de Deus, que Jesus é a palavra. Portanto, uma igreja bíblica é uma igreja que ensina a palavra de Jesus, ou seja, o próprio Jesus, porque ele é a palavra que se fez carne, que se fez gente e habitou entre nós. Essa é a ideia certa, correta. Esse termo aqui usado para a palavra, tanto para se referir a Jesus, quanto aquilo que ele ensinava, ou seja, acerca dele mesmo, porque se nós pensarmos em princípios de interpretação bíblica, nós vamos ver que toda a Bíblia, a mensagem central da Bíblia é Jesus Cristo. Cristo está em toda a Bíblia. Todas as mensagens, todos os períodos, todos os tempos históricos indicavam e sinalizavam para aquele que, na plenitude dos tempos, foi enviado pelo Pai, e que dizia: quem vê a mim, também está vendo o Pai me enviou. Palavra.
aquela palavra que a igreja não deve jamais abrir mão, seja qual for a proposta, seja qual for a inclinação do mundo, inclusive daqueles que frequentam a igreja, e a pressão não é pequena, pastor Jefferson, que deve saber muito bem disso, porque à medida que se deixa o princípio do que é de fato a igreja de Jesus de lado, então as nossas preocupações serão tomadas pela configuração, serão tomadas pela forma, pelo jeito, e o conteúdo, que é a palavra de Deus, pode ficar para depois. E muitas vezes nós perdemos pessoas deixam de frequentar os cultos da igreja que está comprometida com a palavra de Deus, com a igreja que é bíblica, porque não abre mão desta imutável verdade de que sem Bíblia, sem palavra de Deus genuína, não há igreja. Então a igreja que Jesus frequentava era uma igreja que tinha a palavra, Ele mesmo. A personalidade da igreja era o próprio Cristo. Isso não mudou. O que personifica a igreja para o mundo é o próprio Cristo. É sobre Ele, é dele, por Ele, para Ele todas as coisas. A glória, pois, a Ele sempre e para sempre. Amém. O apóstolo Paulo fala aos Romanos no capítulo 11. Então, se a igreja que nós somos, pretendemos continuar sendo, é a igreja que Jesus também ama, também quer que assim permaneça e continue, tem que ser uma igreja bíblica, onde a palavra tem lugar fundamental. Aliás, esse é um dos nossos princípios, não dá para negociar ele, né? A Bíblia é a única regra de fé, prática e conduta. Como batistas, nós assim cremos, assim ensinamos e assim queremos viver, porque cremos que uma igreja bíblica é de fato uma igreja de Jesus, e essa igreja bíblica era uma igreja que atraía os doentes. Jesus estava ali, não cabia mais ninguém, e por ser bíblica exatamente, porque quem não está doente não precisa de médico, o próprio Senhor disse isso, né? Ele falou, eu vim para aqueles que estão perdidos, porque quem está são não precisa de médico, eu vim buscar exatamente esses doentes. As profecias a respeito dele, que ele inclusive confirma em momentos do seu ministério, ao dizer que veio para dar vista aos cegos, para libertar os cativos, para fazer com que os aleijados andassem e assim por diante. Então, uma igreja bíblica é uma igreja que interage com a comunidade a partir daquilo mesmo que prega e ensina, que é a palavra, o próprio Cristo, e também que atrai os doentes. O verso 3 aí do texto que foi lido, vai dizer que trouxeram para Jesus um paralítico, carregado, não podia andar sozinho. Então, aquele homem doente é levado, e claramente a sua doença física, porém Jesus amplia, e nós vamos ver isso aqui um pouquinho ainda adiante. Jesus amplia que a doença não é apenas do corpo, mas também o é da alma, com a necessidade do perdão dos pecados. Uma igreja bíblica é uma igreja que tem lugar para quem precisa, não é uma igreja que segrega, uma igreja seletiva, uma igreja que só quer gente que pensa igual o pastor Jefferson, que fala igual ele, que é educado, querido, simpático, carismático. Pode chegar alguém casca grossa por aí, né? A igreja tem lugar também. Por quê? Porque Jesus ama todo mundo, e Jesus recebe e trata aí através da igreja, assim como ele fez com aquele paralítico. O texto aqui diz que Jesus estava em casa. Não quero entrar aqui nesse mérito, que já é bastante problemático, né, para se explicar, porque se o Filho do Homem não tinha no reclinar a cabeça, como é que Jesus tinha uma casa? E tem gente que prega por aí que Jesus tinha casa de frente para o mar, Jesus, né, Cafarnaum, tinha casa na praia e tal, e até lá no Facebook, lá, acho que era Facebook Cafarnaum, né, acho que eu já falei isso na igreja alguma vez, o pessoal colocava, estava lá, era verdade,
como é que Jesus comprou casa? Como é que Jesus tem casa? Ele não é peregrino e tal? Ah, não, é que ele era carpinteiro, né? Então ele fazia milagre para entregar os pedidos da carpintaria, juntou bastante dinheiro, aí comprou uma casa de frente para o mar, de vez em quando ele aparecia lá. Essas coisas que vão falando por aí, mas não importa, era a casa onde Jesus estava. Abriram um buraco no telhado para fazer com que aquela pessoa que precisava chegasse. E nessa versão que eu li aqui, a Nova Almeida atualizada, né, diz o texto que removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. Então, o lugar onde Jesus estava era exatamente o lugar que aquele homem também precisava estar. E a igreja assim conduz a sua história, assim conduz o seu ministério, assim executa a sua missão, com lugar para aqueles que precisam, sejam como for. E às vezes há dificuldades, porque pessoas nem sempre são fáceis de lidar, pessoas às vezes são difíceis, a começar por a gente mesmo, né? A começar por nós. E Jesus recebe aquele homem, porque o que ele estava ensinando, certamente, a palavra diz que Deus amou o mundo, que desde o princípio, Deus vai criando meios para que Cristo pudesse, então, morrer para salvar. E esta mensagem contempla todas as pessoas. Nós não podemos escolher pessoas. As pessoas podem nos escolher, ou não, né? Há estudos aí recentes que mostram que só no Brasil há cerca de 10 milhões de desigrejados. Gente que já foi de igreja, mas que hoje não quer mais saber de igreja. E que às vezes decide frequentar uma igreja ou outra, mas não quer nenhum tipo de comprometimento. Muito em razão de experiências de lugares ou de igrejas que esperavam pessoas perfeitas, e essas pessoas não são perfeitas, como nós sabemos, nenhum de nós o pode ser. Uma igreja bíblica, que essa igreja continue sendo bíblica, que a palavra jamais deixe de ocupar o lugar central na mensagem anunciada, porque não há mensagem que venha de Deus fora da sua palavra. O que ele quis revelar, ele revelou. Então nós temos aqui. Agora, o que ele não quis, ele guardou para ele, né? Deuteronômio 29 diz isso. E eu gosto muito desse texto, quando surgem aquelas perguntas complicadas, né? Hoje ainda pela manhã, uma irmã mandou uma mensagem fazendo uma pergunta dessas, complexas. E eu disse: irmã, esse texto é complicado. Ele deixa a gente numa situação meio difícil, né? Mas aí ali compartilhei aquilo que era possível e o que não é. Eu me lembro desse texto de Deuteronômio. O que Deus quis, ele revelou. O que ele não quis, ele guardou para ele. E nós cremos que na direção do seu Espírito a igreja continua anunciando a sua palavra. Por isso, uma igreja firme, constante, uma igreja de Jesus, é uma igreja bíblica. Continue assim, meus irmãos. Os irmãos estão de parabéns. O programa da igreja, a palavra está lá. Os ministérios que a igreja tem conduzido, tem feito e realizado, nós enxergamos naquilo que é público, a palavra. E certamente naquilo que é da comunidade, próprio, individual, também certamente contempla essa palavra que, por estar na igreja de Jesus, dá forças, dá condições, dá estratégias, dá direção, dá entendimento para que todos os obstáculos também sejam superados, né? Aquele homem chegou onde precisava porque acharam um jeito dele chegar lá. E a igreja que é bíblica certamente também encontra de Deus a direção certa para fazer o que é preciso. Em segundo lugar, a igreja que Jesus frequentava, ou a igreja de Jesus, é uma igreja que vivia pela fé. Do verso 5 ao verso 8 aí do texto, nós vamos encontrar Jesus se referindo à fé daquele paralítico, à fé daquela situação. Vendo-lhes a fé, Jesus diz: filho, seus pecados estão perdoados.
Uma igreja bíblica é uma igreja também que vive pela fé, que anuncia o perdão dos pecados. Falar de pecado hoje também não está muito fácil, pastor. Fala de pecado, tem gente que fica bravo com a gente. Às vezes o pessoal quer que a gente fale umas coisas bonitas, né? Umas coisas assim que conforta, que aqueça o coração, né? Um dia eu falei com o irmão, ele disse: pastor, meu coração ficou quentinho. E eu disse: que bom, mas eu espero que ele tenha ficado assim para aquilo que você precisa de fato, né? Não só para eu te dar um abraço aqui e você continuar do jeito que você está. Nós precisamos entender dessa maneira. A mensagem do Evangelho é qual? Arrependei-vos. Do quê? De pecados. Nós somos pecadores. Mas às vezes nós começamos a falar de pecados, e o pastor está bravo hoje, hein? O pastor está batendo pesado hoje, o pastor só está falando aí de pecado. A gente quer ouvir aí de umas vitórias também, né? A gente quer ouvir aí de umas mensagens aí que faz a gente sair daqui confiando que vai dar tudo certo. Mas o pecado está em nós. O pecado é a razão pela qual também Jesus Cristo vem ao mundo, para perdoar, para salvar. E uma igreja que é de Jesus é uma igreja que vive pela fé, crendo que o poder de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, há de ser a mensagem que através da ação do seu Espírito vai alcançar os pecadores, como nos alcançou. A igreja é o quê? O corpo de Cristo. A igreja é a reunião dos salvos, a congregação dos santos sem esse conceito aí mundano de santo, mas que a palavra de Deus também ensina que são aqueles que vivem para Deus, alcançados por Ele, separados para viver a sua palavra e na sua presença. E aqui no texto nós vemos Jesus contemplando a fé daquelas pessoas, dizendo: o pecado de vocês, ou o pecado desse homem está perdoado. Filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas que estavam ali, o texto vai continuar dizendo, começaram a reclamar. Por que falar de pecado? Quem é que pode perdoar pecado? É só Deus. O que esse aí está falando que perdoa pecado? E a igreja muitas vezes é questionada, porque está falando sobre pecado. Nós entendemos que Jesus falou sobre isso. Quantas vezes ele disse: os seus pecados foram perdoados? Essa é uma delas. E tantas outras. Vá e não peques mais. Então, como que a igreja é bíblica, se ela, ao viver pela fé, não crê que Deus perdoa pecados? E anuncia isso e conta. Essa é a boa notícia, não é? O Evangelho não é a boa notícia? Qual é a boa notícia? É essa. Os nossos pecados podem ser perdoados. Então a igreja de Jesus é a igreja que vive pela fé, em tudo, mas começando pela mensagem, de anunciar isso, que não é uma mensagem que nós podemos fabricar perdão, mas que Cristo já em si mesmo trouxe o perdão para aqueles que creem. Apesar das críticas silenciosas, como eu já disse antes, às vezes alguns irmãos chamam a gente ali e dizem: pastor, precisa dar uma aliviada aí. Ou chega na esposa, né? Que o pastor está bem? O que aconteceu, pastor? O pastor está meio sombrio hoje. Eu ouvi um dia uma frase assim, que alguém comentou comigo: o pastor está meio sombrio hoje. O pastor pregou sobre pecado, né? Então nós entendemos assim que essa igreja continue vivendo pela fé, anunciando o perdão dos pecados, a maravilhosa graça de Jesus, que apesar de nós, ainda acrescenta o bem que não merecemos. Apesar das críticas silenciosas, a igreja precisa superar esse conceito, que é muito mais religioso do que prático em relação àquilo que Jesus ensinou, de que não se pode falar de pecado. Não, se falar de pecado a igreja vai esvaziar. Tem que falar de outras coisas, tem outros temas, e tem temas aí que se eu começar a falar, a gente vai se enrolar. Mas a mensagem da igreja que vive pela fé é daquela que foi alcançada pela graça de Deus, mediante também a fé naquele que perdoa pecados. Os religiosos começaram a reclamar, começaram a criticar, começaram a dizer: não pode, essa mensagem aqui não.
Essa mensagem está fora. Nossa igreja, o nosso povo não pode ouvir esse tipo de mensagem, porque isso aí só cabe a Deus. É Deus que sabe, né? É o mesmo quando a gente começa a ensinar sobre salvação, sobre a certeza e a segurança da salvação, e alguém diz: pastor, mas como assim? Será que eu sou salvo mesmo? E a pessoa começa a dizer: eu acho que só Deus que sabe, né, pastor? Assim, não é assim não. Vamos aqui, pela fé, pelo que a palavra de Deus ensina, é diferente. Nós podemos crer que em Cristo Jesus nós somos salvos, e uma vez salvo, sempre salvo. Mas não é lá no último dia que Deus vai dizer quem é salvo, quem não é? No último dia a gente vai chegar lá, e tem que chegar lá já sabendo disso, porque se deixar para saber disso lá no último dia, não vai dar certo. Então, a igreja que vive pela fé é a igreja de Jesus. É a igreja que Jesus é de fato aquele que é anunciado como o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus faz isso aqui, nesse momento. Ele contempla a fé daquele homem e ele perdoa, ele fala de perdão de pecados, e ele começa a ensinar, e ele vai direto naqueles religiosos dizendo: por que vocês estão falando aí no coração de vocês? Jesus sabia de tudo, ele continua sabendo de tudo. Ele diz: por que vocês estão dizendo aí no coração de vocês que eu não posso perdoar os pecados? O que é mais fácil? Perdoar os pecados ou dizer para ele: levanta e anda? Jesus não estava julgando ou colocando ali uma questão de valor, né? O que ele estava dizendo era que a vida é muito mais do que ser curado de algo físico, ou de ter alguma coisa material de Deus, ou de tão somente anunciar a mensagem de perdão de pecados, porque as duas coisas estão juntas, porque o ser humano contempla as duas coisas. E então, ele no verso 10 vai dizer: mas é para isso que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Isso está acontecendo para que vocês saibam. E ele disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. A igreja de Jesus é bíblica, a igreja de Jesus vive pela fé, e por último, é uma igreja integral nos seus ministérios. Não quero que essa palavra integral seja exclusivamente associada a alguma teologia que leva o mesmo nome, ou algo parecido, mas integral no que essa palavra significa para nós. Uma igreja que consegue observar e olhar como Jesus olhava, que fala do pão da vida, mas que também tem o pão nosso para repartir, que fala daquele que é a luz do mundo, mas que também é refúgio, lugar seguro para aqueles que estão vivendo em trevas, para aqueles que estão enfrentando momentos sombrios em qualquer que seja a área da sua vida. Jesus ministra cura e perdão para aquele homem. Jesus resolve ali um problema do seu corpo e também da sua alma. Jesus olha para aquele homem como um ser inteiro, integral, portanto, nesse sentido da palavra. Jesus executa ali aquele milagre, ele faz aquele milagre, e ele faz com que aquela situação se torne um agente de dignidade na vida dele. Aquela cura se transforma e se torna para aquele homem algo que devolve para ele dignidade para viver, para seguir a sua vida. Porque Jesus fala: pega o leito, levanta e vai para onde? Vai para casa. Porque certamente a casa daquele homem poderia ser algo tão disfuncional em razão da sua enfermidade, em razão dos seus poucos recursos, ou em razão da sua tristeza, da sua falta de perspectiva. Então Jesus devolve tudo isso para ele. E a igreja de Jesus é a que continua também com essa missão de desenvolver ministérios que alcance
todo ser humano, mas o ser humano todo também, porque, inclusive isso é bíblico, né? Se o seu irmão chegar, tiver com necessidade, você dá tchau para ele, valeu, foi bom te ver, né? Volte sempre, e despedi-lo com aquela necessidade, para que serve isso, né? A fé e as obras caminham no reino de Deus juntas, né? Eu lembro do menininho que ganhou um relógio de brinquedo, e ele colocou o relógio ali do lado da cama antes de dormir, e ele acertou ali os ponteiros do relógio, e no outro dia de manhã ele acordou, e ele foi olhar para ver se estava certa a hora, e ele foi correndo: pai, a gente está atrasado. Eu disse: como, meu filho, atrasado? É muito cedo ainda. Eu disse: não, aqui ó, os ponteiros do meu relógio, estava marcando a mesma hora que ele deixou no dia anterior. E aí o pai falou: não, meu filho, não é assim. E aí fizeram a leitura bíblica ali, e o texto era esse: a fé e as obras, né? Que uma é morta e tal. E a menininha: agora entendi. A fé sem obra é igual ao meu relógio, os ponteiros estão mortos, né? Não andam. Ele é bonito no meu braço, ele parece um relógio, todo mundo vai ver que é um relógio, mas ele não funciona. Para o que ele deveria funcionar, ele não funciona. E a igreja de Jesus é uma igreja que tem sensibilidade, é uma igreja que não deixa ninguém passando necessidades, mas estende a mão, acolhe, ajuda, acalma e ensina que o pão da vida, Jesus, e o pão nosso de cada dia estão aqui também sendo ensinados e compartilhados. E a igreja também, ao fazer isso, como Jesus fazia, ela influencia a sociedade, e faz isso não para a sua própria glória, mas para a glória de Deus. O texto vai terminar dizendo que aquelas pessoas, ao ver que aquele homem se levanta, pega o leito, se retira à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Uma igreja integral em seus ministérios é uma igreja que influencia a sociedade para a glória de Deus. A sociedade sabe que se trata de uma igreja que de verdade é de Jesus, não é do pastor. Eu acredito que nós não vamos jamais ver um outdoor aqui em frente com a foto do pastor, da esposa dele, dizendo: vem para cá. Não, porque a igreja é de Jesus, ela não é nossa. Nós somos servos, nós somos também membros desse corpo. E quando nós compreendemos dessa maneira, a sociedade está vendo as obras que os discípulos de Jesus estão fazendo e glorificando a Deus. E que essa igreja continue assim, atuante também. Também acompanho a capelania prisional, ações sociais locais da igreja, no bairro, na vizinhança. É assim que tem que ser. Que os irmãos continuem assim, que os irmãos permaneçam com essa firmeza, essa constância, para que os seus ministérios alcancem as pessoas, seus ministérios reproduzam aquilo que Jesus também fez. Essa é a missão da igreja de Jesus. Então, resolvido esse problema teológico, histórico, a igreja que Jesus frequentava era assim, uma igreja bíblica, cheia da palavra, plena da palavra, uma igreja que vivia pela fé, que superava obstáculos, que atraía aqueles que precisavam, e uma igreja que sabe ser sensível às necessidades, sabe ler a sociedade onde ela está inserida, sabe fazer essa leitura sob a ótica daquilo que Deus ensinou na sua palavra, e sabe se comunicar, não é? Jesus se comunica com aquele homem, Jesus fala com ele, diretamente com ele, mas ele se comunica também com aqueles que estavam ao redor. Ele recebe, no que Marcos diz, era a sua casa, um monte de gente a ponto de não caber todo mundo, mas Jesus não mandou ninguém embora, estavam todos ali, e assim continuamos e permanecemos, com esses mesmos princípios, com essas mesmas razões para ser chamada de igreja de Cristo nessa terra.
Então, a Igreja Batista Nova Canaã em Sorocaba continue sendo uma igreja de Jesus. Continue sendo a igreja que Jesus ama e através da qual também tem alcançado a vida de muita gente. Sejamos essa igreja, Igreja Batista Central Park também. Sejamos essa igreja. Vamos permanecer, né? Como é que eu vou ensinar alguma coisa para alguém se eu não ensinei para a minha igreja ainda, né? Isso não pode. Então eu espero que tudo que eu disse aqui, os irmãos atentamente já têm no seu coração, porque é isso também que temos compartilhado, e eu desejo que assim continue. Então, meu abraço aqui com muito amor, com muito carinho mesmo, pastor. Obrigado por essa oportunidade, por convidar a gente de participar desse momento especial na vida da igreja e por poder acompanhar, mesmo quando não estamos aqui, o quanto essa igreja tem sido uma igreja de Jesus. Deus abençoe os irmãos.